Ora, quem merece, merece. E nós estamos aqui porque merecemos qualquer coisa. Não é por acaso que aqui estamos. Não é por acaso que estamos a pertencer a este movimento da quarta jornada. Repararam bem, eu disse no princípio que eu estou muito mais rica ao fim destes 11 anos. E hoje ainda não chegámos ao almoço. E eu já estou mais rica do que quando saí de casa. Porque aquilo que ouvimos na primeira palestra e que ouvimos agora na segunda é o rebater permanente que o espírita tem que estar permanentemente a ouvir e chegar à conclusão, como muitas vezes diz o Sr. Coronel nas suas palestras. Não é por estarmos aqui que podemos dizer que somos espíritas. Diz isto muita vez e é a verdade. Mas é com estas verdades que nós ouvimos na primeira parte e agora, se nós não formos capazes desta transformação íntima, não somos mesmo espíritas. E temos que começar. E este batalhar permanente, estas lições permanentes são elas que nos enriquecem. E a seguir, chamo a Presidente da Associação Espírita Gitaniense e do Polo de Castelo Branco, que vai trazer-nos mais uma lição. Os tempos estão chegados. Obrigada, que não, falei e esqueci-me de agradecer. Não, foi muito enriquecedora, como costuma ser sempre, cada vez que liga a saúde ao espiritismo. Muito obrigada aos dois. Há bocado só o Sr. Carlos é que agradeceu. Muito obrigada também ao Sr. António Gomes com a sua lição de evangelização e educação. Faz favor, Dona Rosário, tem palavra. Vamos então procurar, aqui no nosso tema, vamos conversar um pouquinho, relembrando ensinamentos profundos que Jesus nos legou e que o Espiritismo, através do grande papel de reformação para a humanidade, nos traz, mais uma vez, à lembrança, porque Jesus, todos sabemos, estava a ficar esquecido no seu grande papel, no seu grande trabalho de orientação para este futuro que a todos aguarda, sabendo, e Jesus deixou claro, que a vida não acaba, a vida continua. Então é evidente que este futuro não poderemos limitá-lo à matéria, aos seres humanos, mas sim ao espírito, não é? À vida espiritual, que é perpétua, e, portanto, ao longo dos tempos, nós vamos caminhando com mais força, com mais vontade, vamos parando no tempo, não é? Porque evoluir não é fácil, implica esforço, implica trabalho, implica dedicação, não só a nós, mas ao próximo, ao mundo que nos rodeia. Se o Espiritismo é o Consolador prometido, pronto, já se falou aqui no Consolador, e ao longo do dia certamente iremos todos nós repetir alguns conceitos, alguns ensinamentos, porque o tema é este mesmo e eles adaptam-se a isto que tem de beleza a mensagem de Jesus e a doutrina espírita, tão rica para todos nós. Os tempos estão chegados. Ouvimos falar isto, então, no meio espírita, mais ainda. Há quem pense, e já se pensou isso quando chegou ao ano 2000, que o mundo ia acabar, havia quem acreditasse. Porque pensa-se apenas na matéria,
não se olha para o espírito. Deus é uma palavra elevada, que a maioria pronuncia, mas é um hábito, foi um hábito nas suas vidas. Não pensa realmente no ser que é Deus, não é? No Pai amantíssimo, que nos chama à educação, como já ouvimos, ao amor ao próximo, mas na verdade, se não nos amarmos a nós, como é que vamos amar o próximo? Então, nestes tempos que estão chegados, nós queremos então lembrar, e em primeiro lugar, nós vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, o capítulo destinado aos trabalhadores da última hora, e no item 5, diz assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Portanto, é uma mensagem do Espírito de verdade. Aproxima-se o tempo. E nós estamos já, nós, humanidade, a viver este tempo. Nós, espíritas, com certeza que temos uma responsabilidade, uma visão destes ensinamentos, destas palavras, uma visão do futuro muito diferente da maioria das pessoas. Para a maioria, o futuro é apenas o amanhã, é daqui por 1 ano ou 2 ou 3. Nós, espíritas, vemos, e é este conceito que nós queremos aqui analisar, evidentemente, um futuro a longo prazo. Jesus já falava deste futuro há 2000 anos, 20 séculos passados, não é? Que Jesus falava que se aproximava o reino dos céus. Estava perto o reino dos céus. Já hoje foi tão bem aqui apresentado, portanto, essa palavra, esse conceito, num dos ensinamentos aqui lembrados. O reino dos céus, ele foi alertando. Mas o reino dos céus, muita gente pensa que, pronto, é morrer e depois vai para o céu, não é? E vai para o bem bom. E para muita gente é isso o reino dos céus. Jesus, ao falar-nos no reino dos céus, estava a alertar naquele tempo e alerta-nos hoje para o futuro que nos aguarda. Este futuro de paz, de amor, não é? De entendimento. Mas não vai cair do céu. Nem vamos ser transportados para uma outra dimensão. Este transporte será feito intimamente, nessa reforma, nessa mudança de comportamentos, de atitudes, de vida, que precisamos realmente levar a cabo. Mas também não é só falar e ler. Isto realmente nós fazemos e entendemos o que é que quer dizer. O difícil é fazer aquilo que entendemos. E agora eu pergunto, será que realmente entendemos? Se nós não conseguimos ganhar força para mudar, seja aquilo que for na nossa vida, que não esteja tão correto, com certeza que nós vamos todos tendo flashes de bom comportamento, de boas atitudes, não é? De caridade. Nós vamos tendo estes flashes, mas não é contínuo na nossa vida. Até porque a nossa evolução atingida ainda não nos permite conseguirmos essa vivência. Todos sabemos a grande crise que a humanidade está a atravessar. Mais incidente em alguns povos do que noutros, mas a crise vai se alastrando pelo nosso planeta, porque, na verdade, é difícil ficar indiferente àquilo que se passa à nossa volta. E todos sabemos, não é? E a história vai-nos relatando isso, a história da humanidade, que depois de grandes crises económicas, financeiras, morais, esta é sem dúvida nenhuma, talvez a maior crise moral que a humanidade está a passar, não é? Mas que depois destas grandes crises, elas são sempre sucedidas por níveis de progresso. Há sempre algo progressista na humanidade. E é aquilo que está a preparar-se para a humanidade. Os tempos estão chegados desta reviravolta, não é? Desta mudança na humanidade, no nosso planeta. Através da codificação, através da doutrina, nós sabemos que os mundos são, portanto, eles estão catalogados num nível, não é? De evolução. E esse nível vai de 1 a 5. Portanto, quer dizer, não é uma, são 5 níveis. E nós, humanidade, estamos ainda no segundo nível, não é? Passamos o primeiro, estamos no segundo. Já houve evolução.
Mas ainda só estamos no segundo. Eu ontem falava com um jovem e porque ele perguntou-me a evolução dos espíritos, ele fazia-me perguntas constantes no atendimento fraterno, e é evidente, ele queria saber e eu não podia dizer, vamos-te responder um outro dia, porque ele queria saber aquilo. E ele dizia-me, portanto, como é que era a evolução dos espíritos. Pronto, eu assim muito rapidamente, também não podíamos estar ali muito tempo, falei-lhe na evolução, portanto, que havia os mundos habitados, portanto, vários mundos, um universo imensurável, e que todos estavam em níveis diferentes, conforme a evolução atingida, e os seres que os habitavam também, assim como a Terra, era um mundo de expiação e provas, portanto, tinha começado no mundo primitivo e que estava no segundo nível, mas a chegar quase ao final desse nível para passar para o terceiro, que é, ou será o mundo de regeneração. E ele dizia-me, então, mas os espíritos são sempre os mesmos? E como é que é feita a seleção? Perguntou, como é que será feita a seleção destes espíritos? Então, e aqueles que ainda não atingiram para poder ficar ou viver nesse mundo que, dizia ele, é a Terra, certo? Será a Terra? Sim, com certeza, será a Terra. Como é que é feita essa seleção? Pronto, essa seleção é feita pela própria lei divina. Então, e a evolução dá-se a que nível? A nível moral. Tem toda a lógica. Pronto, eu já entendi. É evidente que as pessoas não estão todas no mesmo nível moral. Então, esta crise que estamos a passar está-nos a dar, enfim, é o passaporte para a possibilidade para esse mundo que vem a seguir, não é? O mundo que vem a seguir. Em determinada ocasião, Jesus aconselhou os seus discípulos, portanto, quando ele esteve entre nós, que abrissem os olhos e se acautelassem com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Este ensinamento de Jesus vem depois da multiplicação do pão e dos peixes, 2 vezes que aconteceu, pelo menos que o Evangelho relata esses acontecimentos. E os discípulos, o que é que pensaram? Como eles não tinham pão suficiente, que Jesus se referia ao pão, porque o fermento é para o pão, e que ele estaria, talvez triste, por eles não terem pão suficiente. Mas, ao mesmo tempo, ficaram confundidos, porque ele multiplicou e toda a multidão se saciou, até que sobrou muita comida. Então, quando conseguiram ficar sozinhos com o mestre, perguntaram-lhe. E Jesus falou-lhes, então, mas se vistes, houve a multiplicação, será que o problema tem a ver com o pão? O que é que achais? Pois não tem a ver com o pão, mas com as doutrinas. A doutrina que os fariseus e os saduceus, portanto, viviam e transmitiam, que não era a verdadeira doutrina, não era a doutrina que Jesus ensinava. E nós ainda temos, nos nossos tempos de hoje, portanto, os fariseus, os saduceus modernos, que continuam com as suas doutrinas a enganar, a deturpar, e que não deixam que a doutrina de Jesus, a verdadeira doutrina, se espalhe, que ilumine todas as consciências, levando, enfim, para um mundo de destruição espiritual, moral e físico por arrastamento. Porque já vimos no trabalho da nossa irmã Diana que é o espírito, tudo nasce no espírito, não é? Então, será a doutrina verdadeira, a doutrina de Jesus, e com um grande papel aqui o espiritismo, que nos vem lembrar os ensinamentos e que tudo nos explica. Os mistérios acabaram, não há dogmas. Só não se transforma, só não aprende quem realmente não se esforçar. Porque nós temos todos os condimentos, este manancial de luz, que nos ajuda a visualizar o futuro de uma forma promissora. Não podemos pensar nas catástrofes, no sofrimento que vai haver. Não podemos pensar nisso, temos que pensar pela positiva e que o futuro se nos apresenta promissor. Um futuro de mansos e pacíficos. Porque são estes que irão habitar a Terra. Então, o futuro que nos aguarda é um futuro de alívio. Jesus dizia ainda, que estava perto do reino dos céus. Já é a 2ª vez que falamos disso. Portanto, e que o seu reino não era deste mundo. Ora, a que mundo se referia Jesus? Na nossa visão, um pouco mais tacanha, diríamos assim, bem, é o mundo material, é o mundo terra, porque realmente Jesus, ele reina o espírito,
é um governador a nível espiritual, não é? Mas, no fundo, nós somos espíritos na matéria e a matéria também tem que ser organizada. Quer dizer, Deus ofereceu-nos também a matéria. Então, não podemos afastar a parte espiritual da matéria. A matéria é necessária, todos sabemos, na evolução do espírito. Não devemos é abusar dela, mas sim saber utilizar tudo o que seja material. Esse é um dos princípios. E se realmente formos por esse caminho, vamos sentir-nos melhor e vamos fazer bem a nós mesmos. Então, a que mundo se referia Jesus? O meu reino não é deste mundo, não é? O reino dos céus está perto. Reino dos céus. Quer dizer, no céu vive-se bem. É isso que nós pensamos, mesmo sem ter grandes conhecimentos. A palavra céu sempre nos dava uma abertura de paz, de alegria, de felicidade, tudo de bom, não é? Porque é onde está Deus, pensávamos nós, Deus vive no céu. Então é muito bom ir para o pé de Deus. Quer dizer, sem conhecimento nenhum, nós fazíamos essa analogia. Porque é algo que temos intrinsecamente connosco, não é? Deus, os céus, portanto, o bem-estar, a harmonia, o amor, todos esses sentimentos elevados. Então, acreditamos que Jesus visualizasse e quisesse dar-nos a entender que viria um mundo, ainda não era tempo de ser entendido. Se ele falasse no mundo de expiação e provas, no mundo de regeneração, ainda hoje há quem tenha dificuldade em aceitar isso, em compreender. Nem será o aceitar, será o compreender o que isso significa. Como é que na Terra, não é? Como é que há estas mudanças? Então, Jesus certamente já falava nesse futuro e cada vez está mais próximo. Possivelmente o mundo de regeneração, porque, segundo aprendemos que o mundo de expiações e provas teria mais ou menos iniciado esse nível quando Jesus esteve na Terra. Portanto, 20 séculos, e agora já falamos no mundo de regeneração, não é? A transição para um novo nível, a mudança de escola. É evidente que teremos que sair deste ano escolar para continuarmos a avançar na nossa caminhada evolutiva. Também ainda Jesus, e nós baseámos, portanto, nesta lembrança dos ensinamentos, porque é importante pensarmos o que é que Jesus teria dito, não é? Falamos do futuro, mas será que Jesus, há 2000 anos, se ele nos diz, portanto, prometendo que viria o Consolador, o Espiritismo, ensinamentos futuristas que nos ajudam a ver e chegar ao futuro de forma mais fácil, mais leve, não é? É isto que nós queremos, com saúde, com o vencimento das dificuldades, portanto, com o bem-estar interior, não é o bem-estar físico, é o bem-estar íntimo, estarmos bem connosco. E aí superamos as dificuldades que surjam. Temos força para arredar os pedregulhos que surgem no nosso caminho e darmos a volta para o outro lado. Então, Jesus, ele referiu-se naquela parábola do trigo e do joio. Portanto, analisando bem, referia-se à ceifa espiritual. A ceifa espiritual. E o que é que nós estamos a ver? Mesmo no nosso meio. Estamos a ver, porque a ceifa era necessária para quê? Era o recolher, não é, do trigo. E nessa altura, na parábola, é que era aconselhado fazer a separação do trigo e do joio. Portanto, já falámos de doutrinas castradoras, doutrinas que não deixam que a verdade realmente se implante no seio da humanidade. Porque essa verdade vai ajudar na transformação. E ainda há espíritos de índole inferior que não querem. Eles necessitam da inferioridade para se alimentar. Ainda não entenderam que é preciso evoluir e que vão ter muito mais. Como nós já passámos também essa fase tão atrasada da nossa caminhada, não é? E ainda temos tanto para caminhar. Não estamos assim tão evoluídos que nos distancie desses irmãos, mas já temos pelo menos alguma noção daquilo que está errado, que não devemos fazer, embora ainda não haja em nós uma força sedimentada para conseguirmos superar tudo o que é mau, tudo o que é negativo e não cumprir, não fazer, não é? E sim darmos campo ao bem. Então, Jesus, este alerta da ceifa, é realmente a separação daqueles que querem seguir Jesus, aqueles que querem evoluir, aqueles que estão pelo bem, não só o seu bem próprio, porque isso acaba por ser egoísmo, mas o bem da sociedade, o bem da humanidade. Todos podemos colaborar, toda a gente pode colaborar no bem, e é assim que ele vai instalar-se.
Mas para isto eu também tenho que estar bem, cada um de nós tem que estar bem. Então, é aquele lugar direto que todos vão ter no futuro, no mundo de regeneração, porque é sem dúvida nenhuma o que aguarda a humanidade, a entrada nesse mundo. Portanto, a passagem e deixarmos de estar no mundo de expiação e provas. E todos sabemos, pelos ensinamentos que a doutrina nos traz, que nem todos os espíritos que habitam a Terra vão ter acesso, porque ainda não atingiram os conhecimentos necessários na sua transformação. É preciso conhecer para se ganhar força na mudança. E esses espíritos ainda não conseguiram. Então está a fazer-se esta ceifa, esta separação do trigo e do joio. Não é? E muitos estão a ficar para trás. E nós vemos companheiros que, mesmo dentro das nossas casas espíritas, que aderem, chegam até ao ponto de querer ser servidores do Mestre. Mas, no fundo, eles não se entregam de coração. E como não se entregam, qualquer tribulação que surge os afasta. Porque não estão por amor à causa. Estão por amor a si mesmos. Então está a fazer-se essa separação. E isto tudo serve para os tempos de transformação que se chegam. Ainda Jesus, seguindo esta ordem de ideias, comparou os trabalhadores da sua seara, os trabalhadores da vinha, aquela parábola tão interessante, até porque o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo é os trabalhadores da última hora, em que apresenta ali trabalhadores diversos, naquela parábola, não vamos dizê-la, em que ao longo do dia foram chamados. E quando chegou ao final do dia, receber o salário, o Senhor, que contratou todos aqueles servidores, todos aqueles trabalhadores, pagou a todos por igual. Nós devemos rever-nos aqui, nós espíritas, todos nós, nesta parábola. Esta parábola é muito profunda. Portanto, Jesus falou para o futuro. Falou na hora, porque todas as horas são horas de trabalho, são horas de mudança. Mas falou também para o futuro. Porque senão, neste momento, quer dizer, não tínhamos ensinamentos, não tínhamos a que nos agarrar, não tínhamos onde firmar-nos. E ainda, então, lembrando o mesmo capítulo, no item 5, do Evangelho segundo o Espiritismo, no seguimento da leitura que fizemos, diz: ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Vemos aqui os trabalhadores da última hora. Mas, na parábola, os trabalhadores da última hora, eles deram tanto, trabalharam tanto, fizeram tanto. Às vezes não é o trabalho, não é só o trabalho. É o exemplo, como se trabalha, como se faz, o que se transmite. E os espíritas têm este papel, estão aqui inseridos. Os trabalhadores da última hora. Aqueles que estão a ser chamados para a grande transformação. Por que motivo é que estamos no movimento? Por que é que aderimos à causa? Só porque é bonita? Só porque nos satisfaz? Só porque pode ajudar-nos a resolver os nossos problemas? Mas fala, a caridade, o móvel será a caridade. Praticar a caridade com o mundo que nos rodeia. Então a caridade, todos sabemos. E a maior caridade será levar o quê? A dádiva. Suprir o necessário. Não será o nosso exemplo de mudança? Não será a maior caridade para com a sociedade, para com a humanidade? O nosso exemplo de transformação? É preciso esforçar-nos? É. Todos sabemos, hoje, muitas pessoas estão aqui, deixaram elementos da sua família. Implica sacrifício. Não é tudo fácil. E não podemos contar só com facilidade. Se nós virmos que há coisas difíceis, porque nós podemos achar que até foi fácil. Depende do nosso ponto de vista, não é? Como aceitamos, como trabalhamos no nosso íntimo as coisas. Aquilo que é necessário, se eu quero fazer isto, se eu quero seguir este caminho. Porque ser trabalhador da seara de Jesus, ou um propenso trabalhador, porque possivelmente haverá aqui pessoas que não são, mas trabalhar com Jesus, há muitas formas de trabalhar com Jesus. A seara de Jesus é grande. Há muito trabalho que pode ser feito. E se, na verdade, procurarmos a nossa transformação neste tempo de mudança, porque os tempos realmente estão chegados para a transformação. Não há tempo a perder.
O tempo passa muito rápido, veja, o tempo não para. Nós podemos dormir mais ou menos, podemos estar cansados, podemos não fazer todas as tarefas que necessitamos fazer no dia que determinamos, mas o tempo faz o seu papel, ele não para. Milésima de segundo a milésima de segundo, ele continua. Ele cumpre a sua missão de fazer aquilo que foi determinado pelo Pai. E nós precisamos do tempo. E é importante sabermos gerir o nosso tempo. Então, se os tempos estão chegados, não deixemos que eles passem. Não é? Porque vão passar e depois a oportunidade vai ser mais demorada a termos uma nova oportunidade. Então, os espíritas, não temos dúvida nenhuma de que temos um grande trabalho pela frente. Não é? Um grande trabalho nos espera, mas também não chega a ficar só pelas palavras. Porque realmente falamos, é preciso isto, é preciso aquilo e depois não fazemos nada. E isso é terrível. E isso deixa-nos frustrados, de certa forma. E não é uma pessoa sozinha que vai fazer alguma coisa. É preciso uma união grande de esforços. Porque todos temos capacidades. Não é? Todos, uns têm grandes capacidades, outros têm menores capacidades, mas unidas são capacidades, não importa se é grande ou se é pequena. É preciso pensarmos, sim, fortemente, muito seriamente, refletir. E é isto que nós queremos apenas fazer, refletirmos sobre estes pontos, sobre o nosso papel, sobre a nossa tarefa. Jornadas de cultura espírita. Está bem, há muitas formas, através de vários níveis da cultura, de várias formas de cultura, levar o espiritismo, levar a doutrina, ajudar outros irmãos a encontrar o caminho, a compreender. Esse é um grande trabalho, um grande papel. E ainda continua o Espírito de Verdade e terminamos, portanto, aquele capítulo, aquele item 5, que diz: Deus procede, neste momento, ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores corajosos, pois é àqueles que não recuarem diante de suas tarefas que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, no reino dos céus. Esse reino dos céus que acreditamos ter início no mundo de regeneração. Nós podemos dizer, mas nós podemos viver, não há nada que impeça, implantarmos o reino dos céus na nossa vida, no nosso coração. Com certeza que sim, porque aqui na Terra nós não vamos sair daqui. E todos sabemos que há vários níveis evolutivos dos espíritos que habitam a Terra, pelo menos do primitivo, não digo primitivo base, mas há espíritos ainda bárbaros na sua conduta moral e há espíritos que estarão, talvez até já, na fase da regeneração, que serve e estão para a reencarnar, uns que estão para reencarnar e outros já reencarnados. Espíritos já de envergadura mais elevada, que virão trazer para nós, humanidade, o exemplo, porque é pelo exemplo. Com certeza que o exemplo, tantas vezes, é acompanhado por conhecimentos a vários níveis, que são importantes e são necessários na evolução da humanidade. E na evolução de todos os povos. E não só da humanidade, mas do universo. O próprio progresso. Então, se temos espíritos já dessa envergadura, não é? Não são espíritos, eles já estão reencarnados, muitos deles, podemos não os conhecer. A maioria não os conheceremos ainda não se identificaram. Mas eles já estão cá com o seu nível atingido. Portanto, já vêm, não do mundo de expiação e provas, vêm numa missão, enfim, difícil para eles, não é? Porque vêm a um mundo ainda menor, inferior à sua evolução, mas com certeza numa grande missão para ajudar a evoluir. Então, quer dizer que, em relação ao futuro da humanidade, quando Jesus disse que os mansos e os pacíficos possuiriam a terra, ora, quem serão os mansos e os pacíficos? Quem virão a ser?
aquele que se propuser a sê-lo, não é? Não é Jesus que vai escolher. Tu és, eu quero que tu sejas, não. Ele quer que todos sejamos. Ele também nos deixou aquele ensinamento extraordinário que todos poderíamos ser Deus, não é? Portanto, convidando-nos à evolução. Todos podereis ser. Agora, será que eu quero ser? Eu posso não me interessar assim, não, eu não quero, eu quero continuar na maldade. Pronto. Ele disse, não, tens que ser, todos podereis ser. É evidente que todos seremos um dia, todos serão um dia. Porque Deus criou-nos com esse intuito, com essa finalidade, com esse propósito da felicidade, da harmonia, do entendimento. E só mesmo geral, total, só mesmo na evolução, não é? Quer dizer, na perfeição. Se Jesus nos disse isto, ele não podia ser mais claro. Pede-nos realmente o contributo para que no nosso mundo se implante a mansuetude, a paz. Isto tem que começar dentro de nós. Tem que ser connosco. Eu estou a ver assim tudo com umas caras muito sérias. Parece que eu estou com um ar zangado. Não estou zangada. Agora, eu levo muito, estou assim com uma cara muito séria. Eu gosto de ver assim, sorrir. Porque a doutrina de Jesus é tão bela, agora com certeza que nos traz grandes responsabilidades, não é? E quando começamos, é mais fácil para quem não entende, para quem não entende nada. É verdade, porque quando começamos a entender um pouquinho que seja, ainda não entendemos tudo, mas o pouquinho que vamos entendendo cria em nós responsabilidades e faz-nos ver, pronto, o ser que ainda somos. Então, o Espiritismo, ele fala-nos da vida futura, porque é essa doutrina extraordinária que tudo nos ajuda a compreender, tudo nos esclarece, não é? E dá-nos uma esperança enorme. E é isso que nós devemos agarrar, a esperança. Esquecer o passado, o que está feito, está feito. Não podemos apagar, no sentido de dizer não fiz, não fizemos, está feito. Mas temos todo o futuro pela frente. Um futuro de trabalho pessoal e coletivo. Um futuro de esperança, não é? De união, a trabalharmos com o Mestre, o Governador da Terra. Eu acho que ainda não nos demos conta do que é trabalhar na seara do Mestre. Pequeninas tarefas, coisas insignificantes, mas estamos lá. O filme, no livro, mas nós vemos isso no filme, porque ao ler muitas vezes isso até passa de lado. Mas no filme, quando André Luiz, não é, teve que começar a varrer aquelas tarefinhas, ele foi médico na Terra, claro, pensava que seria convidado a fazer outro tipo de trabalhos, mas ele andava lá a varrer nas enfermarias. Não é? Então, todo o trabalho é útil na seara do Mestre. Não é importante que tipo de trabalho nós estamos a levar a cabo. É que estamos a trabalhar com Ele. E é essa a oportunidade que devemos agarrar. E se todos realmente dermos uma mão, já nem digo as duas, mas também para onde vai uma tem que ir a outra. Não podemos deixar uma num lado, não é? Para onde vai uma, vai a outra e uma pode ajudar a outra. Então, se dermos as mãos, veremos que vai ser profícuo não só para nós, mas para a sociedade em que estamos inseridos. E a preparar um futuro melhor, podermos entrar nesse reino de felicidade, nesse reino dos céus, não é? Podermos ter acesso a ele quando ele for implantado na Terra. E não termos que ser relegados ainda para mundos inferiores. Também vamos ter lá muito trabalho, não tenhamos dúvidas, não é? Os tempos estão chegados para a nova geração, porque uma nova geração virá. Não é? Uma nova geração de espíritos. Não é afastar os espíritos maus. Quando vemos estas catástrofes em que milhares de pessoas, não é, morrem, portanto, é sem dúvida nenhuma na construção do futuro. São espíritos que regressam ao mundo espiritual. Só mudaram de plano. Porque a conduta deles, o tipo de vida que levavam, era uma vida parada. Em nada estariam a contribuir para o progresso espiritual. E um espírito ou dois elevados que viesse à Terra, dos mais elevados, o que poderia ele fazer? Ia deixar o seu exemplo, mas não ia chegar a todos. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele não foi entendido. Agora, vejam, quando essa encarnação ou reencarnação de espíritos é em massa, então também é necessário que
em massa se dê a partida para que estes espíritos em massa possam adquirir novos conhecimentos, novas ideias, novos conceitos, os necessários, os verdadeiros, e possam voltar à Terra em grandes massas com estas novas ideias. E então não é 1, nem 2, nem 100, são 1000, são 2000. E vejam, portanto, é a força da massa. E eles deixaram de estar com a sua força negativa e trazem novas ideias. Isto é necessário. As ideias que vão aprender no plano espiritual. Então, nestes tempos que se aproximam de mudança, que é o futuro da humanidade, teremos e veremos, não é? Se não estivermos aqui, vamos estar do outro lado, mas isto vai acontecer para os que estiverem. Essa mudança e esse trabalho grandioso destes espíritos que vão chamar à mudança, à entrada no reino dos céus. Então, temos os tempos chegados para, mais uma vez, aqui em conjunto, unidos, lembrarmos estes ensinamentos profundos. Foi, claro, muito a correr, mas também não é preciso mais, só para refletirmos. E, muito sinceramente, eu não tenho capacidade para estes trabalhos, que eu acho maravilhosos, mas também não tem que ser tudo da mesma maneira, não é? Então, cada um dá o que tem, e eu procuro, dentro da minha grande limitação, dar aquilo que eu tenho, que é acreditar plenamente naquilo que Jesus nos disse. Pelo menos lembrar. Agradeço a vossa atenção, agradeço a vossa paciência e um beijo muito grande para todos. Obrigada.